Viaje na CBN, com Edson Rui. Ei, Edson, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Edson, tem um novo nicho de mercado que tem um público-alvo aí, mulheres, né, que querem viajar em grupo, com mais de 50 anos. E isso tem sido uma grande oportunidade para as agências, não é mesmo? Com certeza, Fernanda. Viajar depois dos 50 deixou de ser uma tendência simples, né? Ela virou aí um movimento quase que mundial. As mulheres mais maduras estão assim cada vez mais independentes financeiramente, estão mais seguras emocionalmente e buscam novas experiências um pouco mais profundas, experiências mais confortáveis e transformadoras. Hoje elas assim não querem apenas viajar, elas querem uma viagem com significado. Querem mais gastronomia, mais cultura, mais segurança, mais bem-estar. E muitas, a gente já abordou isso num tema anterior, muitas estão viajando sozinhas pela primeira vez. As mulheres com 50 a mais, Fernanda, é o público que mais cresce no turismo premium mundial. E a gente observa isso aqui dentro do Brasil também. Existem mais mulheres 50 a mais viajando do que homens. A proporção chega a ser aí 80 para 20. Eu acho que os homens estão morrendo mais cedo. Essa é a minha dedução. Porque a gente vê muito mais viúvas, por exemplo, do que viúvos. E isso é uma realidade, que o homem morre mais cedo. Isso não tenho dúvida nenhuma disso, não. Mas, é claro, e aí tem o ímpeto de viajar, né? O perfil aí, por que as mulheres estão viajando mais? A maioria, por exemplo, já criaram os filhos, tem mais liberdade financeira, elas preferem, assim, qualidade em vez de quantidade. E o que elas estão buscando, Fernando? Hotéis confortáveis, boas gastronomias, roteiro culturais, viagens um pouco menores e um pouco mais exclusivas, experiências autênticas, segurança, comodidade. E as tendências são viagens solo femininas, cruzeiros de luxo, trens panorâmicos, viagens wellness e spa, ou seja, quem vai para curtir aí um spa, saúde, turismo gastronômicos, pequenos grupos femininos e viagens com propósito cultural. A gente foi dar uma analisada no que está movendo esse público 50 a mais feminino, e é mais ou menos isso. Essas são as tendências para as viagens femininas, que é o segmento, como eu falei, que mais cresce no mundo. E elas estão para onde? Europa, Dubai? É isso, vamos falar um pouquinho dos destinos ideais para as mulheres 50 a mais, né? Então, primeiro de todo, o favorito das brasileiras, Fernanda, agora a realidade brasileira, tá? É Portugal, é o favorito. Por quê? Porque o idioma facilita, a segurança é excelente, a gastronomia nem se fala, os deslocamentos são mais fáceis e tem muita opção de hotel charmoso. Os destaques vão ficar aí para Lisboa, que é uma cidade que é bacana culturalmente, é uma cidade elegante, e o Porto e o Vinho do Douro. Mas estão também no radar das brasileiras o Algarve, com as praias, principalmente no período que vai aí do verão, e isso vai de maio até setembro, e os cruzeiros pelo Rio Douro. Tá? Portugal é perfeito para mulher que quer começar a viajar sozinha pela Europa ou em pequeno grupo. Outro destino, Fernando, que não fica para trás, ele vem logo na sequência, é a Itália, tá? E aí a Itália é para quem está buscando aí uma experiência sensorial. E o que as mulheres gostam muito da Itália? Gastronomia, arte, moda, vinho e experiências emocionais. Não podemos esquecer que o Latin Lover, ou seja, tem toda a áurea por trás do italiano sedutor, enfim, isso tudo atrai também nessas experiências que também inclui as experiências emocionais. E as sugestões são Toscana, Costa Amalfitana, região do Lago de Como e Piemonte para vinhos. Tá? É uma outra Itália, né, Edson? É outra Itália, ela foge do tradicional Roma, Vaticano, enfim, é uma outra área, áurea, né? É uma outra
tendência. E aí existe, como eu já havia dito, aulas de culinária e wine experience, ou seja, são duas vertentes aí. Para você ter uma ideia, Fernanda, mês passado eu tive um pedido para um grupo de mulheres que querem viajar para Álbia, para poder ver, para poder aproveitar o período das trufas. Onde então, Álbia, lá no norte da Itália, lá na região do Piemonte. Olha. É bem bacana, porque a gente tinha pedidos específicos para o pessoal de gastronomia, mas é um grupo de mulheres que estão fazendo exatamente isso, buscando viagens com experiências de vinho e de culinária. E aí, já viu, né? Chefe Juarez vai adorar um negócio desse. Vai. Outro destino surpresa é o Japão. Ele cresceu muito entre as mulheres um pouco mais maduras. E por quê? É um dos países mais seguros do mundo, a limpeza é impecável, organização, a gente não precisa nem falar, né? A espiritualidade do japonês também está em alta e a cultura é fascinante. Os destaques ficam para Kyoto, Hakone, trens-balas, óbvio que tem que entrar aí, trens-bala no programa. Os ryokans tradicionais são aqueles hotéis com você vai ficar hospedado com tatame e não tem cama. As cerejeiras, e as mulheres têm descrito o Japão como uma viagem transformadora, tá, Fernando? Outro destino que aí entra um pouquinho mais para o exótico, mas é um exótico com conforto, é a Turquia. Que quem quer aí, no caso, algo diferente, sem aí abrir muito mão de uma estrutura mínima. E os destaques são Istambul, Capadócia, hotéis cavernas, passeios de balão e gastronomia, que é incrível. A Turquia é febre entre os grupos femininos de viagens aqui pelo Brasil, que saem daqui do Brasil. É de fato uma febre. A gente realmente nunca vendeu tanto Turquia para todo o mercado em geral, e os grupos femininos também. Outro destino, Fernanda, que é bem legal, é a Croácia e a Eslovênia. Nossa, deve ser lindo lá. É o novo luxo europeu. Para quem já conhece a Europa clássica. E o que encanta quando você vai para a Croácia e Eslovênia? Menos lotação, muito charme, paisagens aí de deixar o queixo caído, são cinematográficas de fato, e um custo melhor, por exemplo, do que você ir para a França, para a Itália. E os destaques são Dubrovnik, Lagos de Plitvice, Ljubljana, na Eslovênia, e Bled. E, Fernanda, fechando aí, a última tendência que são os cruzeiros fluviais, que é o luxo calmo. É uma tendência muito forte no público feminino, 50 a mais. E por quê? Conforto absoluto. Você desfaz a mala uma vez só, ritmo tranquilo e gastronomia excelente. O cruzeiro fluvial, a diferença dele entre fluvial e marítimo, primeiro que nós estamos falando de navios de 150, 200 pessoas no máximo. O navio ele vai ancorar normalmente dentro da cidade. Então ele vai parar em Budapeste, no centro, você não vai ficar longe, não tem traslado, é muito fácil a locomoção. E aí os melhores são o Rio Danúbio, o Rio Reno, Rio Douro, e no Egito também temos o Rio Nilo. Esses são os destinos aí que tem mais, procurei dar uma variada, mas pela demanda, tá, Fernanda? Pela demanda são esses destinos que estão em alta para esse público 50 a mais. E agora, aí são Fernanda, mais pessoas querendo viajar em grupo, e são grupos, inclusive, que elas não se conhecem, né? Exatamente. São grupos pequenos, são grupos aí de 15, 18, 20 pessoas no máximo, e elas não se conhecem, e aí criam amizade, se sentem mais seguras, tem uma parte aí que você não vai estar sozinho e ao mesmo tempo está sozinho. Então você faz a sua programação, mas você tem toda uma rede de amparo e proteção. As dicas que eu vou dar agora, Fernanda, são importantes. Primeiro, nunca deixar de ter um seguro viagem. E nesse caso eu recomendo um seguro premium. Voos confortáveis, localização do hotel é importante, e os roteiros, faça opção por roteiros menos corridos. Isso aí vai ajudar.
Tem que evitar excesso de cidades, malas pesadas. Eu sei que para mulher às vezes isso é mais complicado, apesar de que tem muito homem que compra muito mais do que mulher, mas a gente sabe, principalmente se tratando de mulher brasileira, ela gosta de fazer uma comprinha. Óbvio, não vamos negar isso. Então, mas tem que tentar evitar malas muito pesadas e conexões apertadas. Hoje, Fernanda, luxo não é ostentação, a gente já falou isso. É conforto, tempo e experiência. E as mulheres de 50 a mais, elas estão descobrindo algo assim muito bacana, que viajar não tem idade, muito pelo contrário. Elas começaram a viajar de verdade agora. E com mais liberdade, maturidade e mais coragem. Talvez seja o maior luxo da vida, viu, Fernando? Viajar o mundo no seu próprio tempo, que é um tempo que você está disponível, tranquilo e já realizada com boa parte da sua estrutura de vida organizada. É isso. É no seu tempo, né? No seu tempo. Isso é muito bacana, é muito legal. E ver que essas mulheres saem sem preocupação, porque às vezes quando você sai sozinho, você tem as preocupações todas no entorno. Mas quando você sai com um grupo, tudo fica diferente. E a gente tem percebido não só os grupos específicos de mulher, tá, Fernando? Mas grupos mistos mesmo. Porque a grande maioria, vamos botar aí 80 para 20, de mulher e 20 de homens. É muito bacana ver que as mulheres estão autoconfiantes, elas estão saindo e estão curtindo a vida de uma maneira bem mais empolgante, tá? Sem nenhum medo, nem medo de viajar e medo de arriscar. E por estar em grupo, elas se soltam mais. Isso. Tem algumas participações aqui até de homens, dizendo que elas merecem, viu? Que os homens estão morrendo cedo mesmo. Isso é constatação, a gente vê aqui nas listas, não foge disso, tá, Fernanda? É 80 para 20, fica nessa aí. Inclusive, teve uma agente de viagem que me perguntou, falou, Edinho, pelo amor de Deus, vamos organizar uma viagem só para os homens. Eu falei, então, organize aí na sua cidade, monte aí um grupo que a gente faz aqui. Tem também. Aí ele passou acho que uns 2 meses, falei, Edinho, já olhei com meus amigos todos, muito difícil, muito complicado de juntar. Falei, então tá bom. E o Giovanni aqui dando como sugestão da gente falar nos próximos, né, do nosso viagem aí pelo mundo, do Liechtenstein. Adoro Liechtenstein. É lindo. É bem legal. Vamos lá, vamos falar. Vamos para Liechtenstein próxima quinta. Vamos para a Europa, então, na próxima quinta, hein? É isso aí. Obrigada, Edson. Bom dia para você, hein? Bom dia, até quinta. Até quinta. Quer dizer, e hoje à noite eu tô em Vitória. Amanhã, Praia da sol, Costa. Né? Eu espero. Tem sol? Previsão é de sol. Você sabe que os dias estão meio estranhos aqui. Amanhece uma chuvinha, depois o sol abre, depois no final do dia volta a fechar de novo, né, Ju? É isso mesmo. Hoje o dia amanheceu nublado, né? Mas depois já abriu um sol. A gente fica aqui dentro do estúdio, não tem como observar muito lá fora, mas a informação que chega é que o dia deve ficar, então, mais aberto, o tempo fica aberto nessa tarde. Que bom. Mas esse final de semana é longo. De sexta até domingo tem muito tempo para curtir praia. Com certeza estarei aí na Praia da Costa. Beijo, Edson. Boa praia para você, hein? Beijo. Obrigado, até quinta.